Olá a todos, é um grande prazer estar aqui dando essa aula para vocês. Espero que entendam e aprendam muito. Eu sou a Salete, mas pode me chamar de Salen. Essa é a minha quarta aula para o meu estágio supervisionado de língua portuguesa. Essa aula será para o 9º ano do ensino fundamental. Será sobre as regras e normas gramaticais na acentuação. Entrou em vigor dia 1º de 1 de 2009 as novas regras ortográficas da língua portuguesa com o intuito de unificar o idioma nos 8 países em que o utilizam como língua principal. O período de adaptação foi de 4 anos, portanto foram consideradas corretas as duas grafias, até dia 31 de 12 de 2012. Mas o ideal é saber das mudanças e ir se acostumando, porque provavelmente muitos vícios na escrita devem ser modificados e a grafia será baseada nas novas regras. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 veio substituir o Formulário Ortográfico de 1943, definindo novas regras ortográficas para a língua portuguesa, comumente chamada de Nova Ortografia ou Ortografia Oficial. O novo acordo ortográfico visa unificar a escrita nos diversos países falantes do português. Em vigor no Brasil desde 2009, o seu uso passou a ser obrigatório a partir do dia 1 de janeiro de 2016. Na nova regra, o alfabeto agora passa a ser oficialmente formado por 26 letras, como era com a regra antiga. O K, o W e o Y não eram consideradas letras do nosso alfabeto. O atual acordo oficializou as letras K, W e Y anteriormente consideradas letras estrangeiras e como letras do alfabeto português, que passou a ser formada por 26 letras. As letras K, Y e W podem ser usadas em nomes próprios estrangeiros de pessoas e seus derivados, de lugares e seus derivados, em siglas, símbolos, unidade de medida e unidades monetárias, e em estrangeirismo de uso frequente. Palavras com K e W: darwinismo, malaviano, download, software, playground, kart, quilômetro. Consoantes mudas. Nas sequências consonânticas CC, C, C cedilha, CT, PC, P, C cedilha e PT, interiores são eliminadas a consoante C e a consoante P, quando mudas, sendo mantidas quando pronunciadas. Palavras sem C e P mudos, por exemplo, teto, ação, atividade, ótimo e batizar. Palavras com C e P pronunciadas, adepto, pacto, rapto, erupção e convicção. Está previsto a utilização facultativa dessas duas consoantes em diversas palavras, conforme a pronúncia culta da região, sendo retiradas quando mudas e mantidas quando pronunciadas. O mesmo acontece com outras consoantes, como G, B e M. Palavras com consoantes facultativas: fato e facto, concepção e concessão, recepção e recessão, sumptuoso e sumptuoso, indenizar ou indenizar. Palavras com maiúscula ou minúscula facultativas. O uso da letra maiúscula ou da letra minúscula é facultativo em títulos de livro, totalmente maiúscula ou apenas com a maiúscula inicial, em palavras de categorizações como rio, rua, igreja, em nomes de áreas do saber, matérias de disciplina, em versos que não iniciamos o período e em palavras ligadas a uma religião. Aqui nesse caso, por exemplo, são facultativas: Grande Sertão, veredas, ou Grande Sertão, veredas, Rio Amazonas, ou Rio Amazonas. Matemática ou matemáticas são ou são. O uso da letra minúscula passou a ser utilizado nos nomes dos dias da semana, meses e estações do ano. Nos nomes dos pontos cardeais, quando utilizados genericamente, indicando uma direção. E nas palavras fulano, cicrano e beltrano. Palavras com letra maiúscula. A letra maiúscula deverá ser utilizada em nomes próprios de pessoas, animais, lugares, cidades, países, continentes, acidentes geográficos, rios, instituições e entidades. Deverá também ser usada em nome de festas e festividades,
em nomes astronômicos, em títulos de periódicos e em siglas, símbolos ou abreviaturas. Nos nomes dos pontos cardeais, deverá ser usada apenas se empregada absolutamente, indicando uma região. O trema foi abolido de todas as palavras portuguesas e aportuguesadas. Apenas deverá ser utilizado em palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros, como, por exemplo, mulleriano de Miller, de ubineriano de Hubner. As palavras sem trema. Frequente 50, consequência tranquila, pinguim. A regra antiga. Como era a regra antiga? Aguentar. Consequência 50, quinquênio, frequência, frequente, eloquência, eloquente, arguição, delinquir, pinguim, tranquilo e linguiça. Como ficou a regra atual? A oralidade segue igual, o que muda só a escrita. Aguentar, consequência, 50, quinquênio, frequência, frequente, eloquência, eloquente, arguição, delinquir, pinguim, tranquilo e linguiça. Acentuação. O atual acordo ortográfico trouxe diversas alterações às regras da acentuação. A acentuação dos ditongos aberto, oi e ei, por exemplo, não são mais acentuados em palavras paroxítonas. Nas palavras paroxítonas foi abolido o acento agudo nos ditongos aberto, oi e ei. Nas palavras oxítonas, esses ditongos continuam acentuados. Como era a regra antiga? Assembleia, plateia, ideia, colmeia, boleia, panaceia, coreia, hebreia, boia, paranoia, jiboia, heróico, apoio, paranoico. Como ficou a regra atual? A oralidade, a mesma, modificou a escrita, ok? Assembleia, plateia, ideia, colmeia, boleia, panaceia, coreia, hebreia, boia, paranoia, heróico, apoio, paranoico. Ditongos, oi e ei sem acento. Ideia, europeia, jiboia, boia, joia. O acento no ditongo aberto eu continua. Chapéu, véu, céu e léu. Nos ditongos abertos de palavras oxítonas e monossílabas, o acento continua, como herói, constrói, dói, anéis, papéis. O acento no ditongo aberto eu continua. Chapéu, véu, céu e léu. Nova regra, o hiato, o, não é mais acentuado, como era com a regra antiga. Enjoo, vou, corou, perdoo, como, abençoo, povoou. Ditongos, o e sem acento. Dem, lem, vem, vão, não. Dem, lem, vem, vão, não. Dem, lem, vem, vou, enjoo. Como ficou a regra atual? Enjoo, vou, corou, perdoo, como, abençoo, povoou. Nova regra, o hiato e não é mais acentuado, como era com a regra antiga. Creem, deem, leem, vem, descreem, releem e revém. Mudou a oralidade. A escrita continua o mesmo, correto? Creem, deem, leem, vem, descreem, releem e revém. Na nova regra, não existe mais o acento diferencial em palavras homográficas. Quanto à acentuação dos ditongos ou e e, nas palavras paroxítonas foi abolido o acento circunflexo dos ditongos ou, e. Quanto ao acento diferencial, foi abolido o acento diferencial de vários pares de palavra, cuja distinção deverá ser feita pelo contexto em que ocorrem. Mantém-se apenas os acentos diferenciais de por e por, pode e pode. Nesse caso aqui, para, e é o verbo para você, né? Para, que é o verbo pela, substantivo, e verbo pelo, substantivo pera. Substantivo pera, substantivo polo, ele para o carro, o verbo de parar, ele para o carro. Pela e pelo, pera e pera, polo, ele foi ao polo norte, ele foi ao polo norte, se entende igual, não é? Comi uma pera, As palavras sem acento diferencial, para, pelo, pera e polo.
O acento diferencial ainda permanece no verbo poder, da terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, pode, e no verbo por, para diferenciar da preposição por. No verbo terceira pessoa do plural, se usa acento. Por exemplo, ele tem no singular, eles têm no plural. Vê que tem o acento circunflexo? Eles vêm no singular, não tem nada. Eles vêm no plural, sim, tem. Nos derivados de ter, manter, conter, deter e de vir, intervir, convir e provir. A terceira pessoa do singular passa a receber o acento agudo, pelas regras das oxítonas terminado em "em". A terceira pessoa do plural preserva o acento circunflexo das formas originais. Tem e vem. Por exemplo, ele mantém. Terceira pessoa do singular, é um acento agudo, tá vendo? Já na terceira pessoa do plural, eles mantêm, é um acento circunflexo. Ele contém, acento agudo, terceira pessoa do singular. Eles contêm, terceira pessoa do plural. Ele detém, terceira pessoa do singular. Eles detêm, terceira pessoa do plural. Deu para entender? Não se acentua mais a letra U nas formas verbais isotônicas, quando precede de G ou que, e antes de E ou I. Gue, qui. Não. Gue, qui, gui, qui. Como era a regra antiga. Argui, apazigue, averigue, enxague, enxaguemos, oblique. Como ficou com a regra atual? Argui, apazigue, averigue, enxague, enxaguemos, oblique. Acentuação da vogal I e U antes de ditongos. Nas palavras paroxítonas foi abolido o acento agudo na vogal I e na vogal U, quando aparecem após ditongos. Vogal I e U sem acento. Baiuca, feiura. Como era com a regra antiga. Baiuca, boiuna, cheinho. Sainha, feiura, feiume. O hífen. Na nova regra, o hífen foi abolido. Não é mais utilizado em palavras formadas de prefixos ou falsos prefixos. Terminada em vogal, mas palavras iniciadas por R ou S. Sendo que essas devem ser dobradas. Como era a regra antiga, antessala, antessacristia, autorretrato, antissocial, antirrugas, arquirromântico, arquirrivalidade, autorregulamentação, autossugestão, contrassenha, extrarregimento, extrasístole, extraseco, infração, ultrassonografia, semirreal, semissintético, suprarrenal, suprassensível. Como ficou a regra atual? Mudou a escrita, porém a oralidade continua igual. Antessala, antissacristia, autorretrato, antissocial, antirrugas, arquirromântico, arquirrivalidade, autorregulamentação, autossugestão, contrassenha, extrarregimento, extrasístole, extraseco, infração, ultrassonografia, semirreal, semissintético, suprarrenal e suprassensível. Em prefixo terminado por R, permanece o hífen se a palavra seguinte for iniciada pela mesma letra. Hiperrealista, hiperrequintado, hiperrequisitado, interracial, interregional, interrelação, superracional, superrealista, superresistente. Nova regra: o hífen não é mais utilizado em palavras formadas de prefixos ou falsos prefixos, terminada em vogal, mais palavras iniciadas por outra vogal. Como era a regra antiga: autoafirmação, autoajuda, autoaprendizagem, autoescola, autoestrada, autoinstrução, contra-exemplo, contraindicação, contra-ordem, extraescolar, extraoficial, infraestrutura, intraocular, intrauterino, neoexpressionista, neoimperialista, semiaberto, semiárido, semiautomático, semi-embriagado, semi-obscuridade, supraocular, ultraelevado. Como ficou com a regra atual? Autoafirmação, autoajuda, autoaprendizagem, autoescola, autoestrada, autoinstrução, contra-exemplo, contraindicação, contra-ordem, extraescolar, extraoficial, infraestrutura, intraocular, intrauterino, neoexpressionista, neoimperialista, semiaberto, semiárido, semiautomático, semi-embriagado, semi-obscuridade, supraocular, ultraelevado.
Essa nova regra vai uniformizar algumas exceções já existentes antes: antiaéreo, anti-americano, socioeconômico. Esta regra não se encaixa quando a palavra seguinte iniciar por H: anti-herói, anti-higiênico, extra-humano, semi-herbáceo. A nova regra agora se utiliza hífen quando a palavra é formada por um prefixo ou falso prefixo terminado em vogal, mais palavra iniciada pela mesma vogal. Como era a regra antiga: anti-ibérico, anti-inflamatório, anti-inflacionário, anti-imperialista, arqui-inimigo, arquimandade, micro-ondas, micro-ônibus, micro-orgânico. Mudou a escrita, porém a oralidade não. Anti-ibérico, anti-inflamatório, anti-inflacionário, anti-imperialista, arqui-inimigo, arquimandade, micro-ondas, micro-ônibus, micro-orgânico. Essa regra foi alterada por conta da regra anterior. Prefixo que termina com vogal mais palavra que inicia com vogal diferente não tem hífen. Prefixo que termina com vogal mais palavra que inicia com a mesma vogal com hífen. Uma exceção é o prefixo CO. Mesmo se a outra palavra inicia-se com a vogal O, não utiliza-se hífen. Não se usa mais hífen em compostos, que pelo uso perdeu-se a noção de composição. Como era a regra antiga: manda-chuva, paraquedas, paraquedista, para-lama, para-brisa, para-choque, para-vento. Como ficou a regra atual? Manda-chuva, paraquedas, paraquedista, para-lama, para-brisa, para-choque, para-vento. Ok, o uso do hífen permanece em palavras formadas por prefixo ex, vice e soto. Por exemplo, ex-marido, vice-presidente, sotomestre. Em palavras formadas por prefixo circunipan, mais palavras iniciadas em vogal M ou N. Exemplos: pan-americano, circunnavegação. Em palavras formadas com prefixo pré, pró e pós, mais palavras que têm significado próprio. Exemplos: pré-natal, pró-desarmamento e pós-graduação. Em palavras formadas pelas palavras além, aquém, recém e sem. Exemplos: além mar, além fronteiras, aquém oceano, recém-nascidos, recém-casados, sem número e sem teto. Não existe mais o hífen em locuções de qualquer tipo: substantivo, adjetivos, pronominais, verbais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais. Por exemplo, cão de guarda, fim de semana, café com leite, pão de mel, sala de jantar, cartão de visita, cor de vinho, à vontade, abaixo de, acerca de. As exceções de água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará a queima-roupa. As dicas sobre as regrinhas: aprenda a acentuar as paroxítonas sem memorizar. Aplica a regra invertida das oxítonas. A regrinha é: a oxítona terminada em N não tem acento. Para a oxítona terminada em N precisa ter acento. Por exemplo, hífen, pólen, éden, próton, nêutron, íon. Oxítona terminada em AS é acentuada, então para a oxítona terminada em AS não é acentuada. Observe que o critério de inversão oxítona para oxítona só não é válido para as paroxítonas terminadas em AN, falam, e para as terminadas em ditongo S, farmácia. Finalizamos mais uma aula. Espero que tenha agregado valor e que vocês tenham aprendido algo dessa aula. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.